Pronto, pessoal, já projetei aqui o material na tela. Todos conseguem ver? Sim. Ok. Então, pronto, pessoal. Conforme já foi dito, né, várias vezes, nós vamos começar esse curso de Cálculo 2 hoje. Nós vamos começar esse curso fazendo uma revisão teórica de alguns conteúdos do curso de Cálculo 1, que eu considero, assim, muito importantes e que vocês devem ter pleno conhecimento, né, dos conceitos, das propriedades, para que o curso de Cálculo 2 ele possa ser acompanhado de um modo mais fácil, ok? Então, no curso de Cálculo 1, vocês devem ter começado estudando aquela parte de limites, né? É um preparativo para o curso de Cálculo Diferencial, porque tanto a definição de derivada como a definição de integral envolve o conceito de limite, tá? Então, essa parte de limite eu não vou relembrar, certo? Eu vou partir já do conceito de derivada, até porque se eu também for revisar praticamente o curso de cálculo 1, vai faltar tempo para a gente fazer o curso de cálculo 2, né? Eu vou apenas aqui no curso de cálculo 1 pegar a parte que eu considero que é muito importante para o nosso curso, tá? Não só para cálculo 2, tá, pessoal? Mas quando vocês forem pagar cálculo 3, esses conteúdos que nós vamos discutir aqui, eles vão ser também muito importantes. Então, pessoal, nessa direção, o primeiro conceito que eu gostaria de relembrar aqui a vocês, que é o conceito mais importante do curso de cálculo diferencial, é o conceito de derivada. Tudo é feito em cima desse conceito, tá? Então, o curso é chamado de cálculo diferencial e integral. Então, diferencial em relação à derivada e integral, né, em relação às integrais. Então, a parte do cálculo diferencial, ela é feita como base no conceito de derivada, certo? Então, estou colocando aqui, ó, por meio desse limite 0,1, né, estou relembrando esse conceito. Então, vamos aqui, pessoal, inicialmente, ó, considerar uma função f, tá? Ela está definida aqui na reta, domínio é o conjunto dos números reais, então, função de R em R. E vamos tomar um x0, um número real que eu estou denotando aqui por x0, certo? Aí, por definição, o que seria a derivada dessa função no ponto x0, tá? E geralmente essa derivada nós denotamos por essa notação aqui, ó, f' de x0. Então, toda vez que você encontrar f' de x0 em algum texto matemático, essa notação significa a derivada da função f aplicada no ponto x0. Então, pessoal, por definição, a derivada de uma função f num ponto x0, ela é dada por meio desse limite aqui, 0,1 aqui, ó. É o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando o x tende para x0, certo? Sim, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me interromper, ok? Podem fazer a pergunta normalmente, certo? Não é preciso você guardar a dúvida aí até o final da aula, não. Se quiser perguntar, vocês podem ficar à vontade. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, eu estou. Ok, então vamos lá. Então, voltando aqui para o conceito, né? Então, o conceito 0,1, né, é o conceito que define, né, a derivada. Portanto, a derivada é dada por meio de um limite. Agora, uma pergunta que poderia surgir naturalmente aqui é a seguinte. Professor, por que é que esse limite ele define a derivada? Né? Por que é que não se definiu a derivada por meio de um outro limite? Ou a derivada possui uma outra definição? Por que essa? Por que é que a derivada ela é definida por meio desse limite? Pessoal, é definida por meio desse limite porque esse limite, em essência, ele aparece em muitas situações, em muitas áreas diferentes, não só na matemática, mas também aparece na física, e aparece em outras áreas também, por exemplo, economia, certo? Geologia, biologia. E eu quero fazer esse comentário aqui, tá? Sem querer me aprofundar demais, mas apenas para tirar essa curiosidade, caso alguém aqui tenha, né?
qual é a curiosidade? Por que que a derivada é definida por meio desse limite? Certo? Então, por exemplo, pessoal, na área de matemática, né, o que é que esse limite representa? Né? Geometricamente, o que é que esse limite nos diz? Pessoal, quando a gente calcula esse limite aqui, e desde que esse limite ele exista, o que a gente obtém, na verdade, geometricamente falando, é a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função f, que passa no ponto de coordenadas x0, f de x0. Então, esse limite, né, geometricamente falando, ele nos dá a inclinação de uma reta tangente. Certo? Agora, por exemplo, um exemplo na física. Se essa função f, vamos dizer que essa função f ela não dependa de x, mas depende da variável t, e t sendo o tempo. Então, se você troca aqui, nesse limite, f de x por f de t, né, e esse númerozinho x0, você coloca um t0, né, e esse f de t, ele corresponde à função posição de um determinado objeto que se desloca retilineamente. Então, esse limite, pessoal, ele nos dá exatamente a velocidade instantânea. Ok? No caso por exemplo, caso de economia, custo marginal, né? Que é em relação à quantidade de produção de um determinado objeto por uma fábrica, certo? Então, esse limite vai nos dar exatamente a taxa de variação dessa quantidade, ok? Então, em essência, esse limite aparece em diversas situações. Então, por conta disso, decidiu-se dar um nome para esse limite. Então, o nome apropriado para ele é o nome de derivada. Né? Em essência, a derivada ela é uma taxa de variação aonde uma variável, né, é medida a variação de uma variável em relação a outra variável. Ok? Agora, pessoal, esse comentário que eu estou fazendo aqui, não é preciso vocês ficarem preocupados com isso, não, tá? Aqui eu tô tentando apenas, digamos assim, responder a uma curiosidade, ok? Na prática, nós não vamos falar sobre isso, ok? Eu estou apenas aqui questionando por que a derivada é definida por meio desse limite, ok? Mas não é preciso vocês ficarem preocupados com isso, não. O que vocês precisam saber é que, dada uma função f e um ponto x0 no domínio dessa função, a derivada dessa função no ponto, né, que a gente denota por f' de x0, a derivada é dada por meio desse limite aqui. Agora, eu queria enfatizar aqui com vocês o seguinte. Esse limite 0,1, ele pode ser escrito de uma outra maneira, que é essa maneira aqui 0,2. Essa maneira 0,2, ela é uma maneira equivalente de definir a derivada. Tá? É tanto que alguns autores usam como definição de derivada o limite 0,1 e outros usam o limite 0,2. E a grande maioria dos autores fala que existe uma equivalência entre essas duas, né, entre esses dois limites. Então, tanto faz você calcular a derivada de uma função f num ponto por meio do limite 0,1, como calcular a derivada de uma função f do ponto x0 pelo limite 0,2. Desde que o limite exista, né, os valores serão exatamente iguais. Agora, como é que eu chego, por exemplo, nesse limite 0,2 partindo do limite 0,1? Basta você considerar aqui, ó, observação 1 aqui, ó, considerando x menos x0 igual a h. Tá? Quando você faz x menos x0 igual a h, esse menos x0 você pode passar para o segundo membro. Então, o x ficaria igual a x0 mais h. Então, você vem e substitui aqui, ó, em f de x. Aí fica f de x0 mais h. Menos f de x0 você repete. E como você chamou x menos x0 de h, você substitui aqui o denominador por h. Né? Substitui em 0,1 o denominador por h. E daí a gente obtém 0,2. Né? Precisamos ainda notar que quando x tende a x0, pelo fato de x menos x0 ser igual a h, isso equivale a dizer que h tende a 0. E aí a gente sai da definição 0,1 e chega na definição 0,2.
Tanto faz nós usarmos um limite como outro para calcular a derivada. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Certo, professor. Aí, nesse caso, tanto faz utilizar. Mas deixa eu te perguntar, o mais utilizado é o 0,1 ou o 0,2? Que o senhor mais conhece, assim, em termos de utilização? Tanto faz. Aqui você pode escolher 0,1 ou 0,2. Eu, particularmente, eu gosto de usar o 0,2. Certo? Eu gosto mais desse limite. Isso vai ser uma questão pessoal. Eu coloquei vários exemplos aí abaixo, né, mas o próximo exemplo ele vai tratar justamente sobre isso. Ele vai pedir para a gente calcular uma derivada e eu escolhi o cálculo dessa derivada por meio dessa forma 0,2, para que a gente possa treinar e relembrar aí como é que a gente calcula a derivada usando a sua definição, que é via limite. Quando a professora Kátia mostrou isso para vocês, ela usou que definição? Foi a 0,1 ou 0,2, vocês lembram? Eu recordo que ela mostrou mais a 0,1. A 0,1, né? Ok. Vamos lá. Antes da gente ir para os exemplos logo, né? E treinar esse conceito, eu só queria chamar a atenção de vocês com relação à notação, tá? Existem muitas notações que são utilizadas para caracterizar a derivada de uma função f aplicada num ponto, certo? Eu estou colocando aqui as 3 mais utilizadas. As que são consideradas clássicas. Então, uma delas, essa que a gente já está usando, né, que é o f' de x0. Uma outra notação é df dx aplicado em x0, certo? E como a gente costuma escrever y igual a f de x para denotar a função, uma outra notação muito utilizada, que é a notação de Leibniz, é dy dx. Então, olhando aqui para baixo, ó, tá? Essas 3 maneiras de denotar a derivada de uma função, f, tá? São as maneiras mais utilizadas. Existem outras maneiras, mas elas são menos utilizadas e eu não quero estar enchendo de notação a ponto de não estar causando aqui conflito ou confusão de notações, certo? Essas 3 aqui, a gente conhecendo essas 3, a gente já consegue ler qualquer livro de cálculo, certo? Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um exemplo. O intuito desse exemplo é calcular a derivada de uma função por meio da sua definição, ou seja, por meio do limite, certo? Então, nesse exemplo 1 aqui, pessoal, eu coloquei a função f de x igual a x quadrado, certo? Vocês estão conseguindo ver o meu cursor na tela? Sim. Ok. Porque esse cursorzinho aqui vai me ajudar muito, né? A acompanhar o desenvolvimento dos cálculos. Então, aqui no exemplo 1, ó, foi dada uma função f, no caso aqui f de x igual a x quadrado, certo? E ele pede para a gente calcular a derivada dessa função f ó, no ponto 2. Ou seja, ele quer que a gente calcule f' de 2. Esse 2 aqui, pessoal, ele está fazendo o papel daquele x0, lá da definição, ó. É esse x0 aqui, ó. Esse x0 que aparece aqui, o número 2 nesse exemplo está fazendo o papel do x0. Então, se a gente utilizar, por exemplo, aqui, essa definição de derivada 0,2, aonde tem o x0, você vai colocar o número 2. Né? Ok, pessoal? Então, você vai pegar essa definição aqui, ó, onde tem x0, você vai colocar o número 2. E aí nós vamos obter exatamente essa primeira igualdade aqui, ó. F' de 2 é igual ao limite de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h. Certo? Então, aqui parte diretamente da definição. Até aí, pessoal. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer essas contas aqui, ó. Por exemplo, quem é f de 2 mais h? Nós vamos usar aqui a definição da função f. Então, se no lugar do x aqui eu colocar 2 mais h, eu vou colocar aqui, ó, 2 mais h ao quadrado. Então, f de 2 mais h
é exatamente 2 mais h, tudo ao quadrado, que é o que está aqui abaixo. Ó. Menos f de 2. E aí a gente calcula f de 2. Quando o x é 2, f de 2 dá 2 ao quadrado, que é 4. Por isso que aqui aparece o número 4. O denominador aqui desse quociente eu fiz apenas repetir. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, gente, pode interromper a minha fala e fazer a pergunta. Professor Ricardo, Pois não? sempre vai colocar ao quadrado? Sempre vai vir ao quadrado? Não, não necessariamente. Essa função foi definida dessa forma, f de x igual a x quadrado. Mas se aqui, por exemplo, fosse, sei lá, deixa eu colocar aqui, raiz de x, tá? F de x igual a raiz de x. Então, aqui não apareceria 2 mais h ao quadrado. Aqui apareceria raiz quadrada de 2 mais h. Então, o que nós vamos colocar aqui vai depender exatamente de como foi definida a função f. Ok? Ok. Então, continuando aqui, pessoal. O próximo passo nosso agora é desenvolver esse produto notável, quadrado da soma de dois termos. Né? Vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro aqui, 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está aqui essa expressão. Mais o quadrado do segundo, mais h ao quadrado. O menos 4 eu só fiz repetir, dividir tudo por h. Certo? O próximo passo, pessoal, só fiz multiplicar. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2 vezes h, 4h. Né? Aqui mais, aí h quadrado, eu deixei h quadrado, menos 4. Repetir novamente o denominador h. Agora, esse 4 positivo aqui, cancela com esse menos 4. De tal forma que o numerador vai ficar apenas agora 4 vezes h mais h ao quadrado. O denominador, eu só fiz repetir. Continuei com h. Agora, olhando aqui, pessoal, essa expressão do numerador, eu vou colocar o h em evidência. Quando eu coloco o h em evidência, aí vai ficar h que multiplica, entre parênteses, 4 mais h. Veja que se você multiplicar o h por 4, você obtém o 4h, mais por mais dá mais, e h vezes h dá h quadrado. Desfazendo, né? Essa fatoração. Ok? E por que eu fiz essa fatoração? Porque, por conta desse produto, eu posso cancelar o h que está no numerador com o h que está no denominador. E, de certa forma, esse quociente vai se resumir à expressão 4 mais h. Quando h tende a zero, pessoal, 4 mais h tende a 4. Então, para a função f de x igual a x quadrado, e a gente utilizando a definição de derivada via limite, a derivada de f no ponto 2 vale 4. Ou seja, a derivada, o valor da derivada de uma função aplicada a um ponto é um número real. Pessoal, teve alguma etapa aqui que ficou sem ser entendida? Nos cálculos aqui, né? No desenvolvimento desse limite? Professor, para mim só ficou na parte com menos 4, cancela 4 aí. Não entendi direito como é que faz esse processo. 4 aqui, 4 menos 4 dá 0. Certo? É nesse sentido que a gente fala então, que esse 4... Então foi nesse sentido que ele cancelou. Ok, menos 4 menos Exatamente. 4 dá... Ok. Certo? Quando você soma 4 com menos 4, dá 0. Então, a gente sabe que 0 é o elemento neutro para a operação de adição em R, então, desaparece, né? Então, 4 menos 4 dá 0. De tal forma que resta apenas no numerador a expressão 4 que multiplica h mais h quadrado. Beleza? Aí sempre nesse ponto, professor, quando chega nessa parte aí de cancelar, sempre eu tenho que cancelar sempre o segundo número, né?
com o último? Sim, você sempre vai... O que vai acontecer sempre na prática, pessoal, é que o número que aparecer aqui primeiro, geralmente ele repete no final com um sinal trocado. É por isso que vai dar esse cancelamento. Ok? Agora, eu quero alertá-los do seguinte. Veja bem. Eu quero fazer 2 comentários aqui em cima, inclusive, dessa sua pergunta. O primeiro comentário é o seguinte, pessoal. Aqui no exemplo 1, eu fiz questão de calcular a derivada usando a definição de limite para mostrar como é que é feita a conta. Mas, se vocês prestarem atenção, a expressão que eu coloquei aqui para definir a função f é uma expressão simples. F de x é igual a x quadrado. Se a gente complica muito essa expressão, né, que representa a função f, o cálculo desse limite, ou ele vai ficar bastante difícil, ou às vezes até impossível de ser feito. Ok? Deixe-me fazer aqui esse comentário. Ó, vamos supor o seguinte. Vamos supor que ao invés de x ao quadrado, fosse x elevado a 50. Tá? Olha, né? Exagerei um pouquinho, exagerei. Mas só para mostrar para vocês que calcular a derivada via limite, na maioria das vezes, não é legal. Nesse caso, o que é que a gente faz? Aí a gente vai usar as propriedades que eu vou relembrar para vocês daqui a pouco. Certo? Então, por exemplo, se aqui eu tenho x elevado a 50, e vou tentar calcular essa derivada usando a definição via limite, sem usar as propriedades, a gente simplesmente não vai conseguir fazer a conta. Porque é uma expressão extremamente grande. Imagina aqui, ó. Onde tem aqui 2 mais h ao quadrado, se eu troco aqui x2 por x elevado a 50, aqui vai ficar 2 mais h elevado a 50. Agora, vocês têm ideia do que é desenvolver 2 mais h elevado a 50? Teria que usar o binômio de Newton. E aí você iria obter uma expressão com 51 termos. Certo? 51 termos. É uma conta assim que a gente nunca imaginou de querer fazer, por conta do trabalho. Certo? Então, pessoal, resumindo, embora aqui nesse exemplo 1, eu tenha calculado a derivada dessa função f por meio da definição, né, que é o limite 0,2 aqui no caso, na prática, a gente quase nunca usa a definição via limite para calcular a derivada. Justamente por isso, porque na maioria das vezes é impraticável o cálculo do limite. E aí o que é que a gente faz? A gente recorre às propriedades. E é em cima das propriedades que a gente faz todo o cálculo das derivadas. Certo? Daqui a pouquinho eu vou voltar a esse exemplo 1 e vou mostrar como é que a gente poderia calcular essa derivada aqui dessa função f, certo? E calcular aqui o f' de 2. Você vai ver que a conta se resume a meia linha. Não é nenhuma, você não gasta nenhuma linha para achar o valor 4. Tá? Tamanho é a praticidade das propriedades. Tá? Eu estou colocando a definição aqui via limite só para relembrar, porque o conceito de derivada é dado por meio de um limite. Mas na prática, quando a gente for calcular derivadas, a gente nunca vai usar esse limite. O que a gente vai usar são as propriedades. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Bom, pessoal, essa observação 3 aqui é justamente isso que eu acabei de falar, tá? E na maioria das vezes a gente não vai usar a definição de derivada por limite, e sim as propriedades. Bom, vamos começar listando aqui 4 propriedades que são fundamentais na teoria de derivadas. É a chamada derivada da soma, derivada da diferença, derivada do produto e a derivada do quociente. Essas regras, pessoal, elas ajudam, junto com outras regras, elas são cruciais para o cálculo de derivadas.
Eu vou explicar cada uma dessas propriedades. Tá? O ideal é que a gente, né, consiga guardar essas propriedades com a gente. Tá? Mas a partir do momento que vocês começarem a fazer a lista de exercício, vocês vão começar a guardar essas informações aí. Tá bom? De qualquer forma, vocês terão acesso a essas formas. Né? Por quê? Porque, por exemplo, na primeira prova vai ser um trabalho, então vocês têm acesso a essa consulta, e na segunda prova, né, vai ser uma atividade que vocês vão fazer, podendo fazer consultas. Ok? Então vocês vão ter acesso também a essas formas. Ok? Mas o que acontece na prática, quando você começa a resolver exercícios, é você guardar essas propriedades de um modo bem natural. Você consegue gravar essas fórmulas. Ok? Vamos explicar cada uma delas. Propriedade A aqui, ó. Admitindo que as duas funções f e g, elas são deriváveis, ou seja, elas possuem derivadas, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Certo? Então, se você quer derivar a soma de duas funções, o que você pode fazer na prática é derivar uma função, deriva a outra função e depois soma os resultados. É isso que está sendo dito aqui nessa letra A. Ok, gente? Ok, professor. Na letra B, é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de uma soma, eu tenho uma diferença. Então, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, se você quer calcular a derivada de uma função f de x menos g de x, você pode fazer assim, você calcula a derivada da f, calcula a derivada da g, e depois faz f' de x menos g' de x. Né? Isso é muito importante, vocês vão ver daqui a pouco nos exemplos. Eu vou trazer os exemplos e vocês vão ver aí que essas propriedades são muito importantes. A terceira propriedade, pessoal, envolve a derivada do produto. Eu tenho a derivada, eu estou usando aqui a notação linha, né? De f de x vezes g de x. Na letra A, a gente viu que a derivada da soma é a soma das derivadas. Na letra B, a gente viu que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Mas no caso do produto, pessoal, a derivada do produto não é o produto das derivadas. Não é. Então, como é que é feito o cálculo da derivada do produto? Por meio dessa expressão aqui, ó. A derivada do produto de uma função f por uma função g vai ser a seguinte expressão. A derivada da função f vezes a função g, tá aqui, mais a função f vezes a derivada da função g. Ok? Temos que ter cuidado na aplicação dessas propriedades. Porque qualquer equívoco cometido aqui, né, o resultado vai ser errado. Certo? Na letra D, ó, a derivada de um quociente, né, f sobre g, é dado por meio dessa expressão aqui, ó. Né? Já dá mais trabalho. Então, se você quer derivar f sobre g, isso você pode fazer da seguinte maneira. Você deriva a função do numerador e multiplica pela função do denominador, menos a função que está no numerador vezes a derivada da função que está no denominador, e toda essa expressão ela vai estar o quê? Sobre, né, g de x ao quadrado, que é a função que está no denominador ao quadrado. Tá? Então, essa regra aqui é a chamada regra da derivada do quociente. Ok, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou trazer vários exemplos para ilustrar todas essas propriedades. Como é que na prática elas são trabalhadas.
Ok? Mas antes de continuar, pessoal, alguma dúvida? De minha parte, não, professor. Não. Ok, então vamos lá. Eu vou agora trazer aqui, pessoal, uma série de propriedades, mas na verdade aqui são derivadas de algumas funções. A professora Kátia, muito provavelmente, ela falou sobre essas derivadas aqui. Então, são 10 derivadas que a gente tem que guardar. Tá? A gente tem que entender essas fórmulas aí, porque a gente vai usar isso muito na prática, ok? Deixe-me comentar cada uma dessas derivadas. Então, por exemplo, vamos supor que a função f de x seja igual a um número c. Eu estou escrevendo c aqui, mas o c, na verdade, é uma constante, ele representa um número real. Então, se a função f é a função constante, a derivada dessa função f é sempre zero. Então, se f de x é igual a 2, quem é f' de x? Zero. Se f de x é igual a, sei lá, raiz de 7, quem é f' de x? Zero. Ok? Essas propriedades, pessoal, ó, essas propriedades aqui, ó, A, B, C, D, elas são demonstradas usando a definição de derivada, tanto a fórmula 0.1 como a fórmula 0.2. Aqui eu não vou fazer isso, não vou demonstrar essas propriedades, eu vou apenas usá-las. Certo? Mas eu gostaria de deixar registrado esse comentário. Porque você pode ter a seguinte dúvida. Professor, quem me garante que a derivada da soma é a soma das derivadas? Qual é a resposta para isso? Você vai ter que usar o quê? Nesse primeiro membro aqui, ó, dessa propriedade A, você vai ter que usar a definição ou 0.1 ou 0.2. Quando você desenvolver a definição, você vai cair justamente nessa expressão do segundo membro. Então, todas essas 4 propriedades são provadas utilizando a definição de derivada dada por limite. Né? E essas 10 também. Então, já comentei aqui a primeira. Se f é função constante, a derivada dela é zero. Como é que eu sei que isso é verdade? Aí você tem que usar a definição de derivada ou 0.1 ou 0.2. Certo? Mas eu repito que aqui eu não vou estar preocupado com isso, porque isso aí é conteúdo de cálculo 1 e agora em cálculo 2 eu quero apenas usar os resultados que me interessam lá do curso de cálculo 1. Bom, aqui na propriedade 2, pessoal, essa propriedade é muito importante. A derivada, ó, f de x igual a x elevado a n, sendo esse número n aí um número real qualquer. A derivada dessa função, como é que é a fórmula? O n que está no expoente, ó, ele passa a multiplicar o x, ó, olha para cá. Quem é o f' de x? É n que multiplica x elevado a n menos 1. Pessoal, quando a gente vai derivar um polinômio, a gente vai usar as propriedades A, B e justamente essas propriedades 1 e 2. Ok? Então, vocês já estão vendo aí que essas propriedades são muito importantes. Tá? Daqui a pouquinho, nos exemplos, isso vai ficar mais, digamos assim, vai ficar mais visível, mais nítido. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Se não, vamos continuar. Ok, então vamos lá. Aqui é a propriedade 3. Bom, de 3 até a 8 são derivadas das funções trigonométricas. Aí a gente tem que guardar a mesma informação. Então, por exemplo, a derivada do seno de x, ó, f de x igual a seno de x. Qual é a derivada do seno de x? No caso, f' de x vai ser cosseno de x. Propriedade 4. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. 5. A derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. 6. A derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Propriedade 7. A derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x.
E a última função trigonométrica, a derivada da cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Tá? Existem demonstrações para cada uma dessas derivadas. E eu não vou aqui perder tempo com isso. Tá? Mas a gente precisa guardar essas informações. Ok? A nona propriedade aqui, pessoal. Ó, se f de x é a função exponencial e elevada a x, a derivada dessa função é ela própria. Das funções elementares, a única função cuja derivada é ela própria é a exponencial de base e. Tá? Então, se f de x é igual a e de x, f' de x é igual a e de x. Última propriedade envolvendo o logaritmo natural. Se f de x é ln de x, então a derivada é 1 sobre x. Ok? Então, pessoal, eu considero, tá, que essas propriedades A, B, C, D e essas fórmulas de derivada, que vai de 1 a 10, são 14 resultados que nós temos que saber. Não apenas para o curso de cálculo 1, mas para o curso de cálculo 2 e para o curso de cálculo 3 também. Porque vocês vão usar muito isso em cálculo 3. Certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Tranquilo até agora. Tá tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, antes da gente... Aí, para terminar essa aula, né, eu vou fazer uma série de exemplos aqui. Pelo menos 4 exemplos. Só que antes da gente começar a fazer, né, continuar nos exemplos, partindo agora do exemplo 2, eu queria trazer mais uma fórmula de derivada, que na verdade essa fórmula é consequência de outras fórmulas que eu já listei aqui acima. Então, por exemplo, se f de x é igual a m, ó, mn aqui são números reais. Então, se f de x é igual a m, que multiplica x elevado a n, a derivada de f, no caso f' de x, vai ser o n, que estava no expoente, que multiplica o m, que multiplica x, e o x está elevado a n menos 1. Certo? Eu poderia omitir essa derivada da observação 4, né? Bastando para isso que vocês fiquem atentos em relação a propriedade 2 aqui, ó, tá? E também esse item C, que é a derivada do produto, junto com o item 1 também. Ok? Então, juntando essas 3 propriedades, a gente chega nessa fórmula aqui. Então, vamos agora fazer exemplos. E nos exemplos que nós vamos trabalhar agora, nós vamos exatamente utilizar essas propriedades que a gente acabou de colocar acima. Pelo menos a maioria delas. Certo? Vamos lá. Função f de x do exemplo 2 é 2x à quinta mais 7x à quarta menos raiz quadrada de x. E aqui ele pede para a gente calcular a derivada. Como é que seria a derivada? Então, vamos lá. Então, ó, a derivada, no caso, f' de x, vai ser, ó, você pega toda essa expressão e passa a linha. Então, aqui, ó, essa parte aqui está sendo dito, ó, eu estou calculando a derivada de toda essa expressão. Certo? Até aí eu não usei propriedade nenhuma. Mas daqui para frente a gente vai precisar das propriedades. Então, agora eu tenho aqui, ó, eu tenho uma soma aqui, eu tenho uma diferença. Então, vamos lá. A derivada, tanto aqui de uma soma como uma diferença. Então, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Eu vou derivar esse termo aqui, esse primeiro termo, ó, da primeira parcela, mais a derivada da segunda parcela. E aqui, como é o menos, menos a derivada desse terceiro termo aqui. Ok, pessoal? Então, só aqui, da primeira igualdade para a segunda igualdade, eu usei as propriedades A e B. Derivada da soma e derivada da diferença.
Ok, pessoal? Dúvidas? Senão a gente continua. Então vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Pode continuar, Ok. professor. Então vamos embora. Então agora eu vou derivar, pessoal, cada uma separadamente. Então vamos, por exemplo, derivar aqui 2x à quinta. Para derivar aqui o 2x à quinta, eu vou usar exatamente essa observação 4. Então como é que eu derivo 2x à quinta? Né? Aqui, ó, 2x à quinta. Como é que eu derivo 2x à quinta? Ó, o 5 vem para cá, ó, multiplica o 2, que multiplica o x, que está elevado a 5 menos 1. Que é justamente essa fórmula aqui, ó. F' de x igual a n, que multiplica m, que multiplica x elevado a n menos 1, que está na observação 4. A derivada de 7x à quarta, mesma coisa. O 4 vem para cá, multiplica o 7, que multiplica x, que está elevado a 4 menos 1. Tá? Aqui, ó, o raiz de x eu troquei por x elevado a meio, né? Isso é propriedade de radiciação. E agora, para calcular essa derivada, eu vou usar 2. Onde no lugar do n eu tenho exatamente o número meio. Né? Meio. Como é que é a derivada de x elevado a meio? Então, aqui tem um menos, vai ficar meio, e multiplica x elevado a meio menos 1. E agora é só fazer a conta, né? 5 vezes 2 aqui dá 10, x à quarta, que é 5 menos 1. Mais 4 vezes 7, 28, x elevado a 4 menos 1, que é 3. Menos meio, que multiplica x elevado a menos meio, né? Eu resolvi essa conta aqui, né? Meio menos 1 é exatamente menos meio. Ok? E nessa última igualdade, pessoal, eu apenas reescrevi x elevado a menos meio, tá? X elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio, mas x elevado a meio é raiz de x, portanto fica 1 sobre raiz de x. Quando a gente multiplica pelo meio, aparece 1 sobre 2 raiz de x. Então percebam, pessoal, que a derivada dessa função aqui deu essa expressão. Professor, e Por ficando a raiz de x aí embaixo, no denominador, tem algum problema ou pode deixar assim mesmo? Não pode deixar assim mesmo, não tem problema nenhum, não. Não precisa racionalizar nada aqui, não. Certo? Um comentário que eu gostaria de fazer. Você poderia perguntar o seguinte, professor, no exemplo 1, o senhor foi calcular a derivada e a resposta deu um número. O senhor aqui foi calcular a derivada e deu uma expressão. Como é isso? Perceba o seguinte, pessoal, tem uma diferença aqui. No exemplo 1, eu pedia para calcular a derivada de uma função aplicada num determinado valor. Lá, no caso, era o número 2. Aqui eu não estou pedindo para você calcular f' de 2, por exemplo. É f' de x. Então, quando a gente vai calcular a derivada de f, mas em relação a um ponto genérico, x, a resposta dessa derivada é uma expressão. Então, se agora eu quisesse calcular aqui f' de 1, o que é que você faz? Aonde tem a variável x, você coloca o número 1. Não faz a conta, e aí você vai obter um valor numérico. Olha só, pessoal, o poder dessas propriedades. Vamos olhar essa propriedade 2 aqui, ó. Só essa propriedade ela é suficiente para a gente resolver o exemplo 1. Ó. Vamos usar aqui a propriedade 2. F de x igual a x elevado a n, a derivada de f, né, caso f' de x, vai ser nx elevado a n menos 1. Vamos aplicar essa propriedade 2 aqui, pessoal. No exemplo 1. F de x é igual a x quadrado. Quem é f' de x, usando a propriedade 2? 2x. Muito bem. 2x. Então, f' de x é 2x. Aí ele pede para calcular f' de 2. Então, quanto vai ser f' de 2? Vai ser 2 vezes 2, né? 4. Já encontrou o 4, ó. Praticamente sem fazer conta alguma. Percebe o poder dessas propriedades?
É verdade, professor. Eu fiz a primeira questão do exercício e aí deu uns cálculos bem grandes, né, pela definição. Aí, quando eu fui fazer por esse exemplo aí, essa observação aí número 2, só levou 2 linhas. Aí eu perguntei, Vladimir, por que que tem que fazer um cálculo bem grande, podendo fazer esse bem mais simples? Aí ele disse, não, acho que ele quis só botar para vocês praticar mesmo. Exatamente, ele acertou na resposta. Quando eu peço para você calcular uma derivada utilizando a definição, né, usando o limite, é porque eu estou querendo que você treine o limite. E nesses casos, você vai perceber que as funções, eu coloco funções bem simples, eu não coloco funções complicadas. Só para você treinar o limite. A finalidade é essa, é fazer você treinar o limite. Tá? Mas quando a gente vai usar no nosso dia a dia, a gente nunca calcula a derivada usando o limite. A gente calcula usando essas propriedades. Por quê? Porque elas são, né, quando bem utilizadas, elas resolvem o problema muito rapidamente. Ok? Não é que eu estou querendo fazer nenhuma perversidade com vocês, não, pessoal. É apenas fazendo com que vocês também trabalhem o conceito de derivada. Por quê? Porque, embora na prática a gente use as propriedades, mas a gente não pode perder de vista o conceito de derivada. É um conceito, é um dos conceitos mais importantes da matemática. Tá? Tem 2 conceitos que são fundamentais em matemática. A avançada é de derivada e de integral. Tá? Então, uma maneira que a gente usa para que o aluno sempre lembre que a derivada é dada por meio de um limite é colocar, de vez em quando, para ele fazer uma conta usando a definição. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta? Se não, a gente vai para o exemplo 3. Por que não? Pode seguir, professor. Então, vamos lá, exemplo 3. O exemplo 3, pessoal, agora eu coloquei aqui a função f como sendo produto, um produto de 2 polinômios. Um polinômio de 5º grau e um polinômio de grau 2. Certo? E aqui eu peço para você calcular a derivada. Você poderia fazer isso aqui de 2 maneiras diferentes. Uma delas é você multiplicar aqui termo a termo, usando a propriedade distributiva, e encontrar um polinômio apenas. Né? Você multiplicar 2x à quinta por x ao quadrado, depois 2x à quinta por menos 3x, depois 5x à terceira por x quadrado, depois x à terceira por menos 3x. E aí, simplificando, você vai obter um polinômio apenas, que no caso aqui vai ser um polinômio de grau 7. Certo? Agora, uma outra maneira de você calcular essa derivada aqui é sem multiplicar. E como é que você vai fazer isso? Usando a propriedade C, que é justamente a propriedade que fala, aqui, ó, sobre a derivada do produto de 2 funções quaisquer. Nós vamos usar essa propriedade C, derivada do produto, para resolver esse exemplo 3. Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada do produto. Tá aqui, ó, derivada do produto. Então, vai ficar, ó, derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, nessa segunda igualdade, eu já usei a fórmula da derivada do produto. E depois, eu vou calcular as derivadas que aparecem. Então, aqui apareceu a derivada, ó, de 2x à quinta mais 5x à terceira. Então, agora eu vou usar a propriedade A. Derivada da soma, soma das derivadas. E aqui eu já coloquei o resultado, pessoal, usando, por exemplo, a observação 4. Porque a derivada de 2x à quinta vai ser 5, que multiplica 2, que multiplica x, elevado a 5 menos 1. A derivada de 5x à terceira é 3, que multiplica 5, que multiplica x, elevado a 3 menos 1. Multiplica por esse termo aqui, eu não mexo, né? Continua x ao quadrado menos 3x. Mas essa expressão também nós não mudamos, tá? Não tem o que fazer aqui. E agora nós calculamos a derivada de x2 menos 3x. Derivada da diferença, diferença das derivadas. Aqui é a propriedade B. E aí a gente, ó, utilizando aqui a propriedade 2,
a derivada de x quadrado é 2x, né? 2x elevado a 2 menos 1, que é 1. Menos a derivada de 3x, que vai ser 3. Usando também aqui a propriedade 2. Tá, pessoal? Aqui eu só fiz multiplicar. Ó. 5 vezes 2, 10. Então fica 10x à quarta. 3 vezes 5, 15. X quadrado. Fui só fazendo, né, a simplificação. E aí a gente para aqui, pessoal. A gente não procura desenvolver isso, não. Ok? Não adianta querer desenvolver isso aqui, não. Vai ficar com expressão bem mais complicada do que essa que está aí. A gente para por aqui. Certo? Então, veja, pessoal, quantas propriedades aqui a gente não usou para calcular a derivada desse produto. Usamos 5 propriedades. Né? Dentre essas que eu listei acima. Pessoal, essa revisão que eu estou fazendo está sendo proveitosa ou não? Ou está sendo básica demais? Está sendo proveitosa, de minha visão, muito proveitosa. Mas vocês treinaram isso lá em cálculo 1, não é? Sim, professor. Exercício era que não faltava. A professora Kátia passava era de ruma. Certo. Outra coisa que a gente vai usar, pessoal, é a mesa digitalizadora, tá? Amanhã, por exemplo, amanhã pela manhã, quando a gente vai falar sobre a regra da cadeia, eu tô aqui nesse mesmo PDF, né? Eu coloquei a parte teórica, mas eu vou lançar a mão da mesa digitalizadora porque para explicar a regra da cadeia, é melhor você escrevendo do que apenas você comentando um exemplo feito, tá? Eu coloquei aqui vários exemplos, também sobre regra da cadeia, para vocês lerem o material antes da aula. Mas na aula a gente vai fazer alguns daqueles exemplos lá usando a mesa digitalizadora. Vamos agora para esse exemplo 4. Olha a nossa função f agora, como é que ela é definida. Eu agora coloquei função trigonométrica no meio da história, né? F de x é igual a seno de x vezes cosseno de x, mais raiz quinta de x à terceira. Vamos usar várias propriedades. Eu estou listando aqui para facilitar a vida de vocês, né? Propriedade A, né, que vai ter a derivada na soma. A propriedade C, que vai ter um produto aqui de seno com cosseno. E as propriedades 2, 3 e 4. A propriedade 3 fala sobre a derivada do seno, a propriedade 4 fala sobre a derivada do cosseno. E a propriedade 2 vai nos ajudar a calcular a derivada da raiz quinta de x à terceira. Então, aplicando a derivada aqui, ó, a primeira coisa que a gente faz é derivada da soma, soma das derivadas. Depois, aí aparece aqui um produto, ó, seno de x vezes cosseno de x. Então, derivada do produto não é produto das derivadas, né? Vamos lembrar desse detalhe. Vai lá na propriedade C e ver como é que faz. Então, relembrando, né? Derivada do produto, ó, vai ser a derivada da primeira função, no caso aqui é seno de x, vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função, que é a derivada do cosseno de x. Mais, e aqui usei propriedade de rateação, né? Raiz quinta de x à terceira, x elevado a 3 quintos. A derivada do seno de x, ó, propriedade 3 é o cosseno de x. Então, vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x. A derivada aqui do cosseno de x é menos seno de x, tá? Então, vai ficar seno de x vezes menos seno de x. E a derivada de x é 3 quintos, né? Vai ser x elevado a 3 quintos, vai ser 3 quintos x elevado a 3 quintos menos 1. Então, para finalizar, ó, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Mais por menos dá menos, seno vezes seno dá seno ao quadrado. E aqui vai ficar 3 quintos de x elevado a 3 quintos menos 1, isso aí é menos 2 quintos. De tal forma que a derivada dessa função f é dada por meio dessa expressão aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Aí, professor, nesse caso, não necessariamente a gente descobriu o cosseno de x e nem o seno de x, né?
Não, não. A resposta vai ficar em função de cosseno e de seno. Ok. Tá? Se ele quisesse calcular aqui, calcule f' de π. De posse dessa derivada, dessa expressão, aí onde tem x, você colocaria o π. Por exemplo, né? Estou só citando um exemplo. Porque aqui a gente está calculando derivada de funções, eu não estou aplicando ao ponto. Mas se você quiser calcular a derivada específica em um ponto, basta você aplicar na variável x. Então, você quer, quero calcular o f' de zero. Onde tem x, você coloca zero. Então, por exemplo, cosseno de zero, a gente sabe que é 1, então ficaria 1 ao quadrado, 1. Seno de zero é zero, então 0 ao quadrado é zero. E aqui, 3/5 multiplicado x, né? Então, nesse caso, o x nem pode ser zero, né? Porque aqui o x está elevado a menos 2/5, certo? Não poderia fazer essa pergunta, né? F' de zero. Nesse caso, não. Pode ser qualquer número x real menos o zero por conta desse último termo aqui, tá certo? Mas se você pedisse aí f' de π, então seria cosseno de π, que é menos 1, ao quadrado vai ficar 1. Seno de π é zero, então aqui ficaria zero, e aqui ficaria 3/5 de π elevado a menos 2/5, certo? Vamos notar aqui os exemplos 2, 3, 4, e o próximo, a gente está calculando a derivada de uma função, que no caso também é uma função. Aqui é o último exemplo da aula, tá, pessoal? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, a função agora f aqui, ó, é a soma de uma função racional. O que é uma função racional? É uma função que é definida por meio de um quociente entre dois polinômios. Toda função que é um quociente entre polinômios é chamada de função racional. Então, aqui eu tenho uma função racional mais a tangente de x. E ele pede para a gente calcular a derivada dessa função. Então, aqui a gente vai usar novamente a derivada da soma, né, a regra, tá? E vai usar também do quociente, né? Então, vamos lá. Tem uma soma, vou derivar aqui, ó, derivada dessa soma. Então, derivada da soma, soma das derivadas. Essa primeira parcela, né, para calcular a derivada aqui, pessoal, a gente vai ter que usar a regra do quociente, né? Por isso que ficou essa expressão grande aqui, né? Na terceira igualdade. Então, aqui vai ser a derivada da função do numerador vezes a função do denominador, menos a função do numerador vezes a derivada da função do denominador, e toda essa expressão sobre a função que está no denominador ao quadrado. E aqui mais a derivada da tangente. Aqui basta a gente calcular essas derivadas, ó. A derivada aqui de 3x² mais x². Aqui a gente vai usar novamente a derivada da soma, né? Aqui, ó. Na quarta igualdade, usei derivada da soma, soma das derivadas. Essa expressão aqui eu repeti, essa aqui também eu repeti, e aqui apliquei também 2x à terceira menos x a derivada da diferença, que é a diferença das derivadas. Repeti o denominador, e a derivada da tangente, né, como a gente viu, logo acima, na propriedade 5, né, a secante ao quadrado de x. Finalmente, pessoal, usando a observação aqui, ó, aqui vai dar 4 vezes 3, 12, x à terceira. Usando a propriedade 2 aqui, vai dar 2x, né? E essa derivada aqui, ó, de 2x à terceira, vai dar 6x². Ok? E, finalmente, a derivada de x, que é 1. Pronto. E a gente não mexe nessa expressão. Essa expressão é deixada do jeito que está aí. Se você for inventar de desenvolver isso, vai ficar até mais caótico, vamos dizer, essa expressão. Beleza? Dúvidas, pessoal? Não. Todo mundo acompanhou aí, pessoal? Eu acompanhei, professor. Não tem dúvidas. Pronto. Então, ó, o próximo passo nosso seria falar sobre a regra da cadeia. E eu não vou fazer isso hoje. Por quê?
porque a explicação dessa regra demanda muito tempo até a gente chegar nos exemplos. Vou ter que falar sobre composição de funções, e isso é algo que demanda tempo, tá? A gente vai fazer isso a partir de amanhã de manhã. Tá ok? Então, na aula de hoje, a gente apenas, né, revisou o conceito de derivada, que é dado por meio de limite, e algumas propriedades que são muito importantes, né, envolvendo as derivadas, que a gente utiliza geralmente quando vai calcular. Beleza, pessoal? Posso parar o compartilhamento? Senhor, Pode sim. Eu vou parar o compartilhamento e vou também ver se houve a gravação, né? Vou encerrar a gravação para não ficar muito longa aqui a aula. Bom, parece que gravou. Está na opção para parar a gravação. Vamos parar aqui a gravação.